Alô. Bom, antes de começar eu vou copiar meu amigo Hans. Vamos levantar um pouquinho, que é a última vez. Despertar um pouco. Senão... Não, vocês não precisam. Subindo, descendo, subindo. Estão fazendo step. Dá uma alongadinha, rapidinho. Meu nome é Leandro Mazei, né? Meu nome já foi citado algumas vezes aqui na conferência, no simpósio, aliás, e eu vou tentar ser breve. Só esqueci de pegar o computador. Bom, eu vou falar do Pilar 6. O Pilar 6, em inglês, a gente nomeia ele como Sport Facilities, né? E para ficar mais fácil de nós brasileiros percebermos a questão desse pilar, eu coloquei estrutura de treinamento e infraestrutura, tá? Tem 3 indicadores e 9 fatores críticos de sucesso. E também, antes da gente começar a ver os indicadores, eu dividi aqui a questão das instalações esportivas em 3 segmentos. As instalações para lazer e recreação, relacionado ao esporte, é claro. A relacionada à educacional, que aí tem uma proximidade com as instalações presentes nas escolas. E as instalações para treinamento, onde aqui a gente fala sobre centros de treinamento. O que tem que ter um centro de treinamento perto aí do que esse modelo exige? Então ele tem que ter uma estrutura esportiva de qualidade e principalmente uma infraestrutura com vários serviços que possibilitem aos atletas uma condição de treinamento e até uma condição de alojamento, né, para que eles se concentrem para futuras competições ou até para o desenvolvimento das suas capacidades esportivas. Tá? Então aqui eu citei algumas. E também tem a questão social e a localização desses centros que são importantes também. Ok? Dúvidas? Não, ninguém vai ter dúvida nessa hora. Então esses são os indicadores. Se existe um plano nacional, um catálogo dessas infraestruturas para treinamento, não é? Se existe uma rede desses centros esportivos nacionais e regionais, e se existe um fundo específico para renovação ou construção desse tipo de instalações esportivas no nosso país. Então, as análises com relação ao primeiro indicador, como vocês podem imaginar, nós não temos uma base nacional de centros de treinamento no Brasil. Existem alguns levantamentos de diagnóstico sobre alguns tipos de instalações esportivas, como por exemplo o IBGE publicou, na verdade, esse levantamento em 2006, né, mas as características e até a função dessas instalações levantadas não são suficientes para a gente avaliar se ele pode ser classificado como centro de treinamento, como pede a teoria ou não, tá bom? Com relação ao indicador 2, se existe uma rede de centros esportivos nacionais ou regionais de alta qualidade. Não existe essa rede, ok? Não foi identificada aí na análise dos documentos, pelo inventário principalmente, essa rede. Por outro lado, nós sabemos que existe a existência de centros de treinamento de diversas modalidades. A gente sabe que são iniciativas, com relação ao poder público, são iniciativas isoladas, como por exemplo São Paulo, que tem o Projeto Futuro, que hoje é nomeado como Centro de Excelência, onde treinam lá algumas modalidades esportivas, os atletas residem lá, principalmente o judô e o atletismo. Dali saíram algumas medalhas olímpicas, como por exemplo o Thiago Camilo e a Mauri, né, Thiago Camilo do judô e a Mauri no atletismo, saíram do Centro de Excelência aqui em São Paulo. A Vila Olímpica de Manaus também é um outro exemplo que a gente pode considerar ou classificar como centro de treinamento. Nós sabemos que algumas confederações possuem esse tipo de estrutura, como o maior exemplo realmente, como já falaram aqui, é Saquarema, para o voleibol, e alguns clubes podem ser considerados que possuem instalações de primeiro mundo, né, de alta qualidade. Aqui em São Paulo nós temos o Esporte Clube Pinheiros, em Minas o Minas Tênis Clube e por aí vai. Principalmente relacionado com modalidades olímpicas. Eu nem estou considerando os diversos centros de treinamento relacionados com o futebol, por exemplo, e outras modalidades aí mais populares no país. Se existe um fundo específico para renovação e construção de instalações esportivas, nós classificamos que sim, existe esse fundo, né, principalmente aí com relação ao repasse de verbas da Lei Viva, né, o montante aí das loterias.
para que exista a utilização desse fundo, existe uma normativa do TCU, né, que até está desatualizada. Ela já foi atualizada, essa norma, mas ainda se mantém, né, essa questão, né, que se pode investir nesse tipo de estrutura através aí da Lei Agnello-Piva. Por outro lado, essa normativa ela tem um problema. Aliás, essa normativa virou lei recentemente, né, agora no último mês de abril. Até a época do levantamento, não existia obrigatoriedade da utilização de recursos para este fim. Então, ia do critério das confederações se ela ia utilizar para a construção de centros ou não. E nesse sentido, a maioria provavelmente optava por não se investir em centros de treinamento. A questão dos legados, né, que é muito falada aqui no Brasil, principalmente, e eu vou falar depois no próximo pilar sobre a realização de eventos internacionais no nosso país. Boa parte das instalações são destinadas para o espetáculo esportivo. Algumas foram convertidas para centro de treinamento, mas ainda é muito pouco, né? E quando se fala em legado se questiona muito essa questão. Boa parte ainda é construída para o espetáculo esportivo, e depois do evento a gente tem alguns exemplos negativos com relação à utilização de instalações. Eu acho que o Engenhão seria um exemplo ruim. E, por outro lado, Maria Helena, que agora recentemente está se tornando uma espécie de centro de preparação para os atletas. Bom, aqui alguns gráficos, né? Como os dirigentes avaliam a quantidade e a qualidade das instalações para a competição. Então você vê aqui, com relação à quantidade, um número ruim, né? A maioria aqui da quantidade está insuficiente, e a qualidade, a maioria dos dirigentes avalia como boa. Para treinamento, também tem os mesmos números, né? Eles avaliam a quantidade como ruim e a qualidade como boa. Então é uma certa incoerência, talvez. Esses gráficos são mais importantes, porque eles perguntam diretamente para os atletas e técnicos. Para os atletas, a maioria afirma que não tem acesso a um centro de treinamento, né? 73%. É um número muito alto. A opinião sobre a qualidade, a disponibilidade e a acessibilidade, a maioria das respostas estão aqui do razoável para o muito baixo. Com relação aos serviços, né, que outros pilares também falaram sobre a questão dos serviços, o que se oferece dentro dessas instalações quando foi confirmada a existência. Então, poucos índices chegam próximo a 50%, né? O azul são as respostas dos atletas sobre diferentes serviços, como, por exemplo, cientista, nutricionista, psicólogo, massagista. E o vermelho são para os dirigentes. Então, existe uma incongruência aí com relação às respostas desses dois stakeholders. Bom, pontos positivos do Pilar 6. Existem centros de treinamento no nosso país, né? E já falando um ponto negativo com relação a esse pilar, não existe um plano ou uma rede nacional para esse tipo de instalação, né? Existem algumas instalações públicas, mas são iniciativas pontuais, e provavelmente boa parte desse tipo de instalação está em poder da iniciativa privada, em clubes e confederações. Um ponto positivo é que novas instalações estão por vir, né, com relação aí aos grandes eventos, mas vai naquela mesma avaliação que eu fiz anteriormente, elas precisam ser utilizadas ou precisam ser pensadas para a utilização do futuro delas. Em recente estudo aí que eu participei, a sustentabilidade dos estádios para a Copa do Mundo, por exemplo, com relação a economicamente falando, já estão comprometidas, porque depois da Copa, a quantidade de pessoas que vão nos campeonatos estaduais e nacionais não é suficiente para pagar o investimento que são feitos nos estádios, por exemplo. Então teria que se pensar em outras alternativas aí para justificar o investimento. A ausência de informações sobre as características dos centros existentes, né, todos esses são pontos negativos. Ausência de dados específicos por modalidade. Os relatos dos atletas estéticos são bem preocupantes, digamos assim. E outro negativo é que boa parte das instalações, como eu disse antes, é destinada aí aos espetáculos esportivos e não à preparação ao treinamento de atletas. Bom? Tá vendo? Eu falei que ia rápido. Alguma dúvida, pessoal, enquanto eu coloco para a minha apresentação do Pilar 8? Vocês estão acordados? Sim. Cansados? Sim.
fazer isso com as crianças. Pilar 8, né? Competições nacionais e internacionais, também são 3 indicadores. Esses indicadores eles estão relacionados com a organização e o nível, né, ou melhor, a frequência e o nível de competições no nosso país, tanto para adultos como para jovens atletas, a organização de competições internacionais no país e oportunidades suficientes para que os atletas participem em competições fora do país. Então, os indicadores questionam se existe uma estratégia nacional para a organização de eventos em nosso país, se os atletas possuem oportunidades suficientes para participar em competições internacionais e se as estruturas das competições nacionais oferecem oportunidades para jovens talentos e também para atletas adultos. Com relação ao pilar 1, apesar, né, de um número, nos últimos 10 anos, um número grande de eventos esportivos serem realizados no Brasil, né, começando lá com os Jogos Sul-Americanos em 2002 no Rio de Janeiro, passando por Jogos Pan-Americanos em 2007, uma sequência de campeonatos mundiais de diferentes modalidades, que provavelmente vai se encerrar esse ciclo com os Jogos Olímpicos de 2016, não existe um plano a longo prazo para se organizar eventos no nosso país, né? Então são oportunidades esporádicas, digamos assim, mas nós sabemos que aumentou-se muito a quantidade de eventos internacionais sediados aqui no Brasil. E é interessante que a pergunta que foi feita aí para atletas, técnicos e dirigentes, se eles consideram suficiente o número de eventos internacionais realizados no país, né, como esses exemplos que eu citei, e você vê que os 3 stakeholders, né, atletas, técnicos e dirigentes, respondem que não, eles não acham suficiente. Então são questões aí que a gente tem que refletir um pouco mais com calma. Com relação ao indicador 2, né, se os atletas possuem oportunidades para participar de competições internacionais, tanto atletas como técnicos respondem em sua maioria que sim, né, que existe essa oportunidade suficiente, que existe suporte financeiro, né, aqui as perguntas são bem divididas, os atletas, 45% afirma que sim, e técnicos também a maioria afirma que sim, que existe suporte. Por outro lado, eles falam que não é suficiente, né, esse suporte existente para competições internacionais. Com relação à percepção dos dirigentes, né, boa parte dos dirigentes afirma que a oportunidade é de boa suficiente, né, para atletas adultos e para jovens atletas de boa e razoável, em sua maioria. A estrutura de competições nacionais, ela faz basicamente dois levantamentos, com relação à frequência e nível para jovens atletas, e depois frequência e nível para atletas adultos. Então aqui as respostas, né, o nível das respostas para atletas e técnicos dirigentes variam muito com relação aos jovens talentos, por exemplo, e a frequência das competições. O nível, boa parte, a maioria deles responde que o nível dessas competições para jovens atletas é razoável, né? Passou uma a mais. Para adultos, também as respostas com relação à frequência são parecidas do que para jovens atletas. E o nível aqui já muda um pouco, né? Porque boa parte dos atletas, técnicos e dirigentes respondem aqui que o nível dessas competições são altas ou baixas. Provavelmente isso depende de modalidade para modalidade. Okay? Bom, pontos positivos do Pilar 8. O aumento de eventos internacionais no Brasil ele é perceptível, acho que para todos nós. Uma maior frequência de eventos nacionais também, né, foi retomada aí, nos últimos anos a questão das Olimpíadas Escolares, que antigamente era bem tradicional, que se perdeu por um tempo e está voltando agora com força, mas ainda tem muito a evoluir. Né? Uma maior participação de atletas brasileiros em eventos internacionais, e existe suporte para isso. Boa parte da Lei PIVA se investe para a participação de eventos ou organização de eventos. E a frequência e o nível das competições nacionais tem um índice aqui razoável. Pontos negativos.
a ausência de um plano a longo prazo em competições nacionais, uma análise aí que deveria talvez ser feita por modalidade para se refletir ou se avaliar melhor essa questão, e a questão da insuficiência de suporte também o suporte é insuficiente, na verdade, para a participação de eventos. Não precisa bater palma, já estou acabando. Tá bom, pessoal? É isso, tá vendo? E a Flávia vai fazer o último pilar agora, que é pesquisa e inovação.